Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala, presbítero Rodrigo Marques. Estamos aqui para falar um pouco da palavra de Deus, para transmitir a mensagem do Evangelho com o propósito de edificar, consolar e exortar para crescimento espiritual, para um bom e melhor relacionamento com Deus, com as pessoas e consigo mesmo. Nós vamos falar acerca de um texto bem conhecido, mas que tem uma revelação muito profunda. Tem uma transmissão da verdade espiritual bem específica para todos nós, para toda a humanidade. Você que tiver uma Bíblia, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo de número 1, no versículo de número 14, que diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pois bem, irmãos, João, ele está falando acerca do Verbo, acerca do próprio Cristo. No princípio, a Bíblia diz que ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. O que é o Verbo? Na palavra grega, na língua grega em que originalmente foi escrito o Novo Testamento, o Verbo é Logos. Logos, traduzido para o português, é palavra. No princípio, Jesus era a palavra. Todas as coisas foram feitas por intermédio da palavra. Conforme Deus falou, as coisas passaram a existir, a vida passou a acontecer conforme Deus ia dizendo: haja luz e houve luz. Ele disse: haja separação entre a expansão e a terra seca, e assim foi. A palavra de Deus deu origem a todas as coisas, ou seja, o Verbo, Cristo, estava presente no ato da criação. Entretanto, Jesus, antes de vir ao mundo, ele tinha uma forma espiritual. Ele não tinha corpo, ele não tinha forma humana. Mas para salvar o homem da sua condenação eterna, da sua condição de condenado, Jesus se fez homem, se fez carne. Ele entrou na dimensão humana através do nascimento virginal, através do ventre de Maria, sendo gerado como homem no ventre de sua mãe, tornando-se homem para salvar os homens de seus pecados. O versículo 14: E o Verbo se fez carne. A palavra de Deus tomou forma de homem e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Nós vemos a Deus através da pessoa de Jesus. Jesus é a revelação máxima de Deus para nós, os homens. Ninguém jamais viu a face de Deus. Ninguém jamais olhou nos olhos de Deus. Ninguém pode olhar nos olhos de Deus. Nós vemos Deus na pessoa de Jesus. Nós entendemos a inspiração do artista, do cantor, quando diz: quero ver a tua face, quero olhar para a face de Deus, mas ninguém jamais viu Deus. A revelação máxima de Deus é Jesus e a sua palavra. A revelação de Deus, o próprio Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele veio a este mundo para dar a vida dele pela nossa. Se Jesus não tivesse morrido, jamais haveria oportunidade de salvação a nenhum dos homens. Por isso, o Verbo encarnou. Ele se fez carne, se fez homem, tomou uma forma humana. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, em forma humana, com todas as suas cicatrizes, com as feridas dos cravos nas mãos, com seu lado traspassado, para dar prova de que ele não era um espírito, mas estava ressuscitado em corpo. E quando subiu aos céus, subiu com o corpo e tudo, um corpo glorificado. Jesus agora tem uma forma humana, tem uma figura humana. Tomou essa forma
Ele não perdeu essa forma, ele continua com a forma humana, no entanto, glorificado, sendo ele o primeiro a ser glorificado, nos dando prova que um dia ele voltará e todos aqueles que creem no seu nome serão glorificados também, terão corpos glorificados. Jesus veio para nos salvar da condenação eterna e da morte eterna e espiritual. Passamos pela terra só uma vez, e essa é a chance que nós temos de crer na palavra, crer no Verbo que encarnou, para termos as nossas almas salvas e o perdão de nossos pecados. Receba essa palavra em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente.